esse teorema de Bernoulli ele foi validado através da construção de um tubo de Venturi. Então o Sr. Bernoulli lá ele validou essa ideia dele, essa teoria dele, através da construção de um tubo de Venturi. O que é um tubo de Venturi? Nada mais é do que esse exemplo que a gente acabou de citar ali, né? Um tubo que ele passa, tem esse estreitamento ali para poder fazer esse experimento e verificar de fato, né, que aumentar a velocidade vai diminuir a nossa pressão estática. Então, a ANAC costuma perguntar isso aí, não vou pular essa parte que eu tenho no slide aí já, mas é bom falar também aqui. Então, que o Bernoulli, ele comprovou essa teoria dele através da construção de um tubo de Venturi. E aí a gente tem as aplicações aqui, né? As aplicações para a nossa aeronave. A gente estava falando ali sobre as aplicações de construção de túnel aerodinâmico, um tubo de Venturi, etc. Mas agora a gente está trazendo aqui para nossas aplicações dentro da nossa aeronave, né? Então, revisando, o altímetro ele funciona pela pressão estática, né? Então aquela pressão estática, conforme eu vou subindo, a minha pressão diminui, captando essa diminuição de pressão eu consigo saber o quanto eu estou subindo. E o velocímetro, então, ele capta a pressão total, isso, ele capta a pressão total, dinâmica e estática, mas é a pressão dinâmica que vai fornecer a nossa velocidade. Isso é uma aplicação, então, do nosso teorema de Bernoulli. E para funcionamento dos dois instrumentos, então, a gente tem a construção de um sistema de pitot estático. Um sistema de pitot estático que vai captar, né, a nossa pressão estática ou a pressão total, as duas juntas também, dependendo muito do modelo da aeronave, né? A gente sabe aí que tem alguns modelos que pode ser pressão estática, pressão total, ou só pressão total que vai, nesse próprio instrumento que vai dar nossa pressão, vai tirar ali a informação de pressão estática para o funcionamento do nosso altímetro, mas aqui, né, de uma maneira geral, conceitual, a gente tem então a construção do nosso sistema de pitot estático e ele vai funcionar da seguinte forma. Então esse desenho ali está mostrando bem claro, né, essa forma de funcionamento dele. Ali é o tubo de pitot, ele fica do lado de fora da aeronave, justamente sofrendo o impacto do ar, né, para pegar essa pressão dinâmica. E ali a gente tem os instrumentos, ó, diretamente ligados a ele. O único que a gente não comentou aqui ainda foi o climb, né, que é para saber a nossa velocidade vertical, quanto a gente está subindo por um determinado tempo, né, que seria a nossa velocidade vertical, mas a gente pode falar do climb um pouco mais para frente aí, não tem problema. O mais importante para nós aqui e o climb também, né? Como ele está falando de subida e descida da aeronave, a gente usa ali a pressão estática bastante, né, para poder obter essas informações. E aí a gente tem o nosso velocímetro ali e o nosso altímetro. Esses três instrumentos, então, eles vão funcionar baseados no nosso sistema de pitot estático. Como vai funcionar? Aquele mesmo esquema que eu já falei aqui uma ou duas vezes, pressão dinâmica, pressão total dividida entre estática e dinâmica. Isso aí, esse é o funcionamento do nosso sistema de pitot estático. E aí também a gente já vai entrar aqui, né, avançando um pouquinho, eu gosto disso aí, eu gosto de passar a matéria e já dar uma avançada nas manetes aí, para que a gente consiga ter fluxo aqui, né, fluxo na nossa aula e consiga colocar a matéria para frente, né. A gente já vai entrar falando da velocidade na aerodinâmica, né, que está relacionada, diretamente ligada aí com esse assunto que a gente está falando, porque ela é baseada no ar de impacto. Então a nossa velocidade, olha só que interessante isso aqui, ó. Velocidade é fornecida então com dados da velocidade de impacto do ar. Esse impacto pode sofrer variações devido à densidade do ar. Então o que acontece? Conforme o ar está mais denso, menos denso, a gente vai variar a nossa velocidade aerodinâmica. O ponto interessante aqui é que a velocidade aerodinâmica, na verdade, ela é conhecida, né, como VA, e em inglês ela é a True Airspeed, é a velocidade verdadeira em inglês, né? A TAS, muito encontrada por aí. Só que assim, ó, vamos combinar uma coisa só entre nós aqui. Não, entre nós e entre todo mundo da aviação, né? Que isso aqui é uma informação que todo mundo tem que saber. A velocidade, a True Airspeed, velocidade verdadeira ou VA, ela não tem nada de verdadeiro. Por que não? Porque como ela está ali ligada diretamente ao ar de impacto e à densidade do ar, e a gente sabe que quando a gente sobe a densidade diminui com a temperatura, a densidade
diminui com o aumento da temperatura, a densidade aumenta com o aumento da pressão, ou seja, ela sofre variações. Então, todas essas variações vão influenciar na nossa velocidade aerodinâmica. Então, assim, ó, quando a ANAC te perguntar lá, ou quando o teu instrutor te perguntar velocidade aerodinâmica ou a True Airspeed, tu já vai lembrar densidade do ar. Essa é a palavra-chave. Então, ela está baseada na densidade do ar, velocidade de impacto, a velocidade que a aeronave está batendo nas moléculas. Agora vamos falar bonito aqui. Que ela está batendo nas moléculas de ar. Então, se a gente tem menos moléculas no ar, isso impacta diretamente na velocidade. A aeronave, ela tem que ultrapassar, ela, na verdade, né, quando a gente tem uma densidade menor, a gente vai ter uma velocidade aerodinâmica maior, porque ela não tem tanto ar, não tem tanta molécula ali impedindo a passagem dela. Beleza? E isso aí aumenta a nossa velocidade aerodinâmica. Então, o que acontece aqui? A gente não pode confiar muito nela, a gente tem que saber dela, né? Porque querendo ou não, ela dá as informações, né, da velocidade da aeronave para nós, de acordo com esse impacto do ar, mas também a gente sabe que assim, ó, opa, essa velocidade aqui, como eu dependo muito da minha densidade, da minha pressão atmosférica, etc., eu tenho que ficar de olho e não dá para confiar 100% nela. E aí também a gente tem a nossa velocidade indicada, aquela velocidade que aparece no nosso velocímetro ali, falou velocidade indicada, tu lembra? Opa, indicada é o que está indicando o meu velocímetro. Mas o meu velocímetro, ele também não está levando em consideração esses efeitos aí, essas variações atmosféricas. Então, ela também não é a minha velocidade verdadeira. Tá, mas eu quero saber qual é essa velocidade verdadeira. Está escondendo o jogo, professor? Não, não tô. A gente vai ver mais para frente como chegar na velocidade verdadeira. Por hora é importante lembrar da relação entre velocidade aerodinâmica e densidade, e também a velocidade indicada é aquela que eu olho no velocímetro ali, mas ela está longe de ser a velocidade verdadeira, né, também. Por quê? Porque ela não leva em consideração nenhuma alteração na atmosfera. Ela simplesmente está indicando uma velocidade, né, aproximada, digamos que a gente está, porque ela não faz cálculos dessas alterações que a gente tem na atmosfera, né? Então, vamos lá, já apresentei essas duas velocidades aí para nós, já que a gente estava falando bastante, né, nesse capítulo sobre velocidade, né? Então, nada mais justo que apresentar essas duas velocidades aí para que a gente já consiga dar continuidade aqui na matéria.